Bom, eu fiquei de continuar o assunto que eu tinha iniciado no vídeo passado, tá? Hoje a gente vai continuar esse assunto e finaliza ele hoje mesmo, tá? Bom, acho que eu vou dar só uma visão geral do que a gente falou um pouco, né, a respeito de estar, né, se sentir perdido nesse momento da vida aí com 20 e poucos, ou sei lá, independente da idade que tu se encontre hoje. Apresentei um pouco sobre quem eu sou, né, o propósito desse canal aqui, e daí discorri sobre o assunto, né, através da reflexão geral, central. Enfim, a gente parou aqui nessa frase que é: assuma a responsabilidade, comece com as coisas pequenas. Durante a formulação desse momento aqui do vídeo, eu acabei refletindo aí sobre duas vertentes aí. Eu fiz uma bifurcação ali, né? Na verdade, essa setinha aqui tá errada, tá? Era pra estar ao contrário, porque ela tá saindo daqui, né? Mas enfim. E essas duas coisas são o vitimismo e aceitar a mudança, né? Aqui a gente estava falando sobre assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, né? E começar com as coisas pequenas. Tá? O vitimismo, na verdade, pode-se dizer que é um sinônimo, tá? Da autossabotagem. Tá? A gente só tem duas escolhas, tá? Na nossa vida. Ou a gente se vitimiza ou a gente aceita mudar. Tá? Aqueles que escolhem seguir pelo caminho do vitimismo, desculpa, eles se autossabotam, né? Eles escolhem o caminho da autossabotagem. Ou seja, eles, às vezes inconscientemente, tá? Ou às vezes até conscientemente, eles acabam falhando de propósito em certas situações, em certas coisas da vida. E isso leva eles, né, a um ciclo vicioso, né, de falhar, se sentir um lixo, depois se vitimizar, falhar, se sentir um lixo, se vitimizar. Então, e aí, né, te leva a esse estado de, né, estar perdido, se sentir perdido. Então, toda vez que a gente escolhe se vitimizar, né, a autossabotagem, a gente acaba caindo aqui nesse labirinto aqui, tá? Mas a gente tem outra possibilidade, né? Que é uma coisa que a gente pode, que tu pode fazer para poder quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo vicioso, aqui, que é aceitar a mudança, né? Aceitar, né, e mudar. Ao aceitar a mudança, tenha consciência de que seu ponto de partida não será o mesmo que o de alguma outra pessoa. Por isso, meça seu progresso com base em você mesmo. Essa é uma parte muito importante, né? Quando a gente aceita e muda, a gente também precisa ter a consciência de que cada um, né, tem um ponto de partida diferente, né? Existem pessoas que o ponto de partida vão ser um pouco mais à frente do que outras, mas todos, né, têm um ponto de partida, tá? E não importa, né, onde você estiver, se decidir mudar, você tem a capacidade de mudar tudo ao seu redor. Então a capacidade de mudança ela está sobre nossas mãos, né? De novo, não vamos nos concentrar naquelas coisas que acontecem e que não estão sob o nosso controle, né? A gente vai aceitar que essas coisas aconteçam e vai mudar aquilo que está no nosso controle. Tá? Isso é muito importante. É basicamente um pensamento estoico. Né? Ficou muito na moda agora, seja um estoico, né? Então, basicamente um pensamento estoico aí, tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, talvez no próximo vídeo. Mas, bom, eu gosto de ser muito prático naquilo que eu tô trazendo. E eu gostaria de trazer um exercício prático, tá? Extremamente prático, para que você sinta realmente a mudança, tá? Se desafie a isso
e ao mesmo tempo consiga colher os resultados de uma maneira realista, né? Então vamos lá. O desafio que eu proponho é não deixe o celular ao seu lado na cama, tá? Ou seja, vamos dormir, não coloca o celular do teu lado na tua cama, ok? Deixa ele longe. Tá? De preferência, longe o bastante que tu consiga ouvir o despertador, né? O suficiente para que isso aconteça. Ao acordar, ajoelhe-se no chão e agradeça a sua vida e peça a Deus que lhe ajude a fazer desse dia o melhor. Então, assim, eu sei que talvez algumas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo talvez não acreditem em Deus, no mesmo Deus que eu, ou enfim, tá? Mas o que eu quero propor aqui nesse segundo passo é a prática da gratidão, tá? Isso tem muito a ver com nós mesmos, tá? Quando a gente pratica e a gente adquire o hábito de agradecer pelas coisas que a gente tem, tá? Isso nos ajuda a ser melhor a cada dia, tá? Nos ajuda a não nos compararmos com o que as outras pessoas têm, com o que a gente não tem naquele momento. Então, vamos ser gratos pelo que a gente tem, tá? Terceiro passo, tá? Isso aqui tudo numa escadinha, tá? Pensando ali na manhã, tá? No início do dia. Tá? Então, a gente não vai dormir com o celular do nosso lado. Ao acordar, a gente vai se ajoelhar no chão, tá? E agradecer pelas coisas que a gente tem a Deus, a Allah, ou seja lá para quem você acredita. E vai logo em seguida tomar uma água, sem pegar o celular, tá? Tomar uma água, respirar fundo, ler alguma página de algum livro. Tá? Eu coloquei aqui de preferência a Bíblia ou o livro de Mórmon porque são livros que para mim são sagrados, né? E que de fato trouxeram aí para minha vida um sentido, um significado, me ajudaram a entender um pouco mais sobre o meu propósito aqui nessa terra. Tá? Mas fique à vontade aí para ler o livro da sua preferência, tá? Um que te tenha significado, tá? Especialmente isso. E bom, esse é o exercício prático aí que eu gostaria de trazer para isso, tá? E vamos se comprometer a fazer essas coisas durante 3 dias, tá? Não fazendo nada além disso, tá? Nem mais, nem mesmo, menos. E assim, ó, principalmente nem mais. Não precisa fazer mais do que isso. Faz isso. Se comprometa a fazer isso durante 3 dias. São coisas pequenas, mas no final dos 3 dias tu vai sentir uma diferença muito grande, tá? Principalmente para ti que não tá conseguindo se concentrar e nem fazer, se comprometer e fazer alguma coisa habitualmente, tu vai ver que terminando de fazer essas coisas durante 3 dias, tu vai se sentir capaz de que pode realizar outras coisas, tá? Coisas pequenas. E olha, esse não é um canal de religião, tá? Apesar de eu ter a minha fé, mas eu gostaria de trazer essa escritura que está na Bíblia, lá em Romanos, tá? Que foi proferida aí pelo apóstolo Paulo. Eu gostaria de trazer a visão do que ele está querendo dizer aqui mais para a parte racional, filosófica e não tanto para a religião, para a espiritualidade, tá? Mas, bom, entendam como quiserem, tá? Mas o que ele diz aqui é um fato. O que ele quis dizer aqui, né? Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Então, essa escritura ela me ajuda a entender, né, essas palavras aí que o apóstolo Paulo falou, me ajudou a entender que a grande maioria das coisas que vão fazer bem pra gente, elas são aquelas coisas que a gente tem mais dificuldade de fazer. Esse é um dilema aí da vida, um paradoxo da vida, né? Paradoxo aí que a gente precisa decifrar. Mas vai contrário àquilo que a gente chama às vezes de instinto, alguns chamam de carne, enfim. Vai contrário a isso, entendeu? O nosso corpo, o nosso instinto busca conforto, busca
totalmente o contrário de se desafiar, de se colocar em situações de desconforto. Então, tenham consciência disso. Se vocês querem atingir a excelência, tá? Se vocês querem atingir a excelência, se vocês estão aceitando a mudança, estejam preparados para isso aqui. Fazerem o que odeiam, tá? Até durante eu estar refletindo aqui sobre essas palavras, eu não sei porquê, me veio à mente, né, uma floresta muito densa, como essa aqui da imagem, e uma analogia, né, de que aceitar a mudança, de que fazer o que não gosta, assumir a responsabilidade, é como se eu tivesse que abrir caminho por dentro de uma floresta muito densa. Literalmente fazer uma trilha aqui. E, bom, enquanto eu vou abrindo o caminho, né, deixa eu pegar aqui um lapisinho para ilustrar. Enquanto eu vou abrindo o caminho que vai ficando para trás, que já está clareado, por assim dizer, ele se torna um caminho mais fácil. O caminho que tem aqui pela frente, que ainda precisa ser aberto, ainda é um caminho muito árduo, né? Mas o que ficou para trás, o que a gente já conseguiu fazer, se tornou um caminho mais fácil. Eu acho que isso me traz um certo conforto, né? De que todo esforço ele traz o seu fruto, o seu resultado. Então, quando a gente se esforça para fazer alguma coisa, é lógico que vai ter todo aquele sacrifício, tudo aquilo que está envolvido, né, nesse esforço, mas um conforto que a gente pode ter é que o que a gente fez, o que a gente aprendeu, dá os seus frutos, tá? E o caminho, ele vai se tornar mais fácil. Quando tu tiver que passar por aqui de novo, já vai estar aberto. Tem um conceito muito interessante aí, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou comentar, que é a antifragilidade. Tá? Esse conceito aqui, ele foi, eu não vou falar criado, enfim, né? Ele foi discorrido aí pelo Nassim Nicholas Taleb, é isso? Nassim Nicholas Taleb. Ele é um economista aí, filósofo, enfim, chamem como quiser. Ele escreveu um livro, alguns livros já, na verdade, e ele escreveu esse aqui sobre a antifragilidade, tá? Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. E eu gosto desse conceito da antifragilidade porque ela vai muito, muito além daquilo que a gente conhece como resiliência, né? Tem aquilo que é fraco e tem aquilo que é resiliente. E ele vai além. Ele diz que tem aquilo que é antifrágil. Mas o que é antifragilidade? A antifragilidade é diferente da resiliência, que é a capacidade de resistir à adversidade e voltar ao estado original. Ou seja, aquilo que é resiliente, ele suporta, né, um estresse e não perde o seu estado, né? Ele permanece como ele é, né? Ele não muda diante daquele estresse. Na antifragilidade, a pessoa aprende com os erros e desafios e se torna melhor por causa deles. O antifrágil, ele não apenas permanece em seu estado original diante de uma situação de estresse, mas ele se transforma para algo melhor, né? Ele praticamente se adapta àquela situação, aprende com ela e se torna melhor. Esse é o convite, tá, desse vídeo, que a gente possa se tornar antifrágil, né? Que a gente possa assumir a nossa responsabilidade, a gente possa aceitar a mudança, fugir desse ciclo aqui do vitimismo, da autossabotagem, aceitar a mudança, tá? Começar pelas pequenas coisas e que a gente possa se tornar antifrágil, tá? Inclusive, deixo aí uma indicação de leitura, Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos, tá? Tem uma linguagem um pouco técnica, mas o conceito é excelente. É um excelente livro aí para ler. Tem de graça aí na internet, tá? PDF. Enfim. Então, por hoje é só, tá? E tamo junto. Isso aí.